Olá, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu, e a aula de hoje é sobre exceções em Java. Bom, vamos lá. Começando a falar aqui sobre o que é uma exceção. Uma exceção é quando acontece um erro durante o fluxo do código, ele aponta, o programa ele vai quebrar, ele vai lançar uma exceção em algum momento. E também iremos aprender aqui como tratá-las. Vou começar aqui com um exemplo. Eu vou criar uma classe escola. A classe escola, pessoal, vai ter aqui, ó, private string um nome e ela vai ter uma logo. Private string logo. Vou criar aqui métodos, tá? Que é os get sets do nome e do logo. E vou voltar para o main aqui já para a gente começar. Bom, eu vou forçar um erro acontecer aqui no Java, beleza? Deixa eu pegar a escola, né? Nova escola, new escola. Beleza, cria um objeto escola chamado nova escola e aqui em nova escola eu vou fazer uma comparação, que é o seguinte, ó, se nova escola ponto get nome ponto equals escola escolinha escolinha 1. Se o nome dela for escolinha 1, então imprima não deu erro. Beleza? Então vamos aqui executar. Opa, deu um erro aqui, ó. Exceção, né, na thread main, aqui no fluxo main. O erro é java.lang null pointer exception. Esse erro acontece quando temos erros de null pointers, ou seja, quando a variável ela está apontando para um buraco na memória, para um espaço vazio, para um espaço que não tem nada. O null é de nulo, literalmente é um espaço que não tem nada. Ou seja, ele não tem nenhuma referência, ele está apontando para nenhuma referência em memória. Então, olha só, o nome escola, ele tem aqui um objeto escola. Só que o getNome, ele tá retornando nulo. Eu vou comentar esse if por enquanto, e olha só, eu vou imprimir só o novaescola.getNome. Olha o que ele vai imprimir. Null, tá vendo? Porque ele não tem nada. A gente não setou nenhum nome para a escola. Então eu vou apagar aqui novamente, vou descomentar o if, vou aqui em nova escola e vou dar um set nome escolinha 1. Agora, quando ele comparar o nome da escola com escolinha 1, ele vai entrar e vai printar não deu erro. Olha lá, não deu erro, viu só? Então, assim, eu sei que parece bobo, pessoal. Ah, mas você só esqueceu de colocar o nome aqui da escola. Sim, mas problemas de null pointers é um dos problemas mais comuns que acontece. Quando você está ali no dia a dia programando, você às vezes esquece de setar um valor ali, instanciar um valor e atribuir um valor a ele. E acontecer null pointers enquanto você tá fazendo. Isso é normal, isso acontece. Por isso que eu trouxe esse primeiro exemplo aqui. Agora, quer ver um outro exemplo aqui? Olha só. Int, deixa eu apagar, comentar o escola aqui por enquanto. Vou colocar int valor recebe 10, tá? E vou imprimir esse valor. Olha lá o que vai acontecer. Imprimiu 10, legal. Agora se eu vier e dividir esse valor aqui por 2, o que vai acontecer? 5, beleza. Beleza. Agora se eu dividir por 0? Opa, deu um erro aqui. Ele falou, ó, Javaling Arithmetic Exception, divisão por 0. Ou seja, divisão por 0 não existe, né, galera? Então, ele vai apontar um erro aqui, uma exceção chamada Arithmetic Exception. Se eu clicar aqui, ó, em Arithmetic Exception, vocês vão ver que é uma exceção, né? É uma classe que é uma exceção. E essa classe, ela estende
lembra das nossas aulinhas aí de herança? Ela herda runtime exception, que é uma exceção que tá, uma exceção pai, uma exceção acima dela. Ou seja, uma arithmetic exception também é uma runtime exception, que também é uma exception. Exception geralmente é a forma como a gente generaliza as exceções. Existe ainda uma pauta raiz aqui, que é o throwable. Mas o throwable é a ponta da árvore. Ou seja, toda exceção no Java ela é um throwable, porque ela é o pai de todas as exceções. Ou seja, se a gente percorrer cada exceção, né, a gente vai sempre encontrar uma exceção pai aqui até chegar no throwable. No caso da arithmetic, ela é justamente para isso, né? Já está falando aqui, ó, uma exceção para aritmética. Quando acontece algum problema aqui de aritmética, ele é chamado. O null pointer também. Vamos voltar lá no null pointer, ó. Deixa eu voltar com a nossa escolinha aqui e vamos continuar o nosso exemplo da nova escola. Né, eu fiz uma comparação da nova escola com o nome. E ele lançou um erro, né? Olha só. No pointer, eu cliquei no pointer aqui. Olha só, ele estende também runtime. Ou seja, tanto o arithmetic exception lá e o null pointer exception, eles estendem, eles herdam de runtime, certo? Que herdam de exception. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês entenderem que as exceções é importante que elas sejam levemente filtradas para as ocasiões que vocês querem resolver. Como assim? Bom, o próprio Java aqui ele já mapeou esse null pointer aqui e aquele arithmetic lá. Existem outros tipos de exceções também, para casos específicos. Por quê? Porque vamos supor que dá um erro aqui só um trouble aqui, né? Java lang trouble. Legal, mas sobre o que é esse erro? O que aconteceu? Entendeu? Tipo assim, a própria exception, ela já tá te falando o problema. Isso ajuda você a resolver o problema. Então é importante que a exception ela seja mapeada pro problema. Ou seja, quando acontecer esse problema, eu vou lançar essa exceção específica no pointer para no pointer, ou arithmetic para divisão por zero, entendeu? Então ela tem uma direção. E isso é muito importante entender. Agora, vamos aprender aqui uma ferramenta, né, do Java, muito utilizada quando você estiver aí, ó, trabalhando no dia a dia com o Java, né, trabalhando como programador, não só no Java, isso aqui, tá, tem outras linguagens também, vai servir para você tratar exceções. Algumas linguagens vão estar mudando um pouco a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Aqui no Java, a gente chama de try, catch. No Python, por exemplo, se não me engano, é try except. Aqui é try catch, tá? O que é o try catch, galera? Try catch é o seguinte. A estrutura do try catch ela é assim, ó. Exception e.printStack3. Código. Seu código. O que está acontecendo aqui, galera? É o seguinte. Eu quero que vocês abstraiam comigo agora para a gente entender esse conceito, tá bom? O try, ele é um ouvido, ele é quem escuta. Ele escuta o que está acontecendo, identifica o problema e aí fala lá pro try catch gritar. O try catch é a boca, ele que vai gritar. Ele que vai resolver ele que vai resolver o problema de fato. O try é aquele cara que aponta o erro. O catch é aquele que identifica e avisa. E ele é quem grita, ele é quem fala. Você pode então abstrair o try como o ouvido e o catch como a boca. O try ouve e o catch fala. Vamos entender melhor? Lembra do nosso exemplo aqui da escola? Eu vou repeti-lo. Ó. Antes do try, eu vou chamar o escola, nova escola, ponto new escola. Aqui dentro do try, eu vou fazer aquele bloco de código do if lá. Ó. Se nova escola, ponto get nome for igual a
girafales. Se for igual a girafales, então ele vai imprimir não deu erro. Beleza? Caso aconteça um erro aqui dentro do try, nesse caso a gente sabe que vai acontecer, como vimos antes, né? Vai dar erro de null pointer, porque a gente não setou o nome da escola aqui, então vai dar erro. Então o try vai escutar esse erro e vai falar para o cat que tem um erro. E o cat vai capturar esse erro. Olha só. Olha lá. Tá vendo que mudou um pouquinho a estrutura? O que é isso aqui, galera? É esse print stack trace aqui, ó. Ele está imprimindo a stack trace, que é meio que uma cadência, tipo assim, ó, o erro começou aqui, depois aqui, depois aqui, aqui, mas surgiu daqui, entendeu? Tipo, é a stack trace, é o histórico, até chegar no erro, até chegar no pointer. No caso de um cat, profissionalmente falando, a gente não dá um print stack trace, a gente organiza o erro. Como assim, ó, deu erro, geralmente vai ter uma parada assim, ó. Ocorreu um erro dentro da escola. Um exemplo, tá? Olha só, vamos executar de novo. Opa, já não ficou feio. A gente já agora consegue identificar melhor o erro. Ó, ocorreu um erro dentro da escola. Beleza? Vamos refinar um pouco mais. A gente sabe que esse erro de null pointer, ele é um null pointer. A exception, ela é o pai do null pointer exception. Null pointer exception herda de runtime exception, que runtime exception herda de exception. Lembra? Vamos substituir o exception por null pointer exception. np. O que eu estou fazendo aqui, galera? Eu estou filtrando o erro. Eu estou falando, ó, esse cat aqui, ele é só para null pointer. Ele só escuta erros de null pointer. Então, olha só. Quando ocorrer esse erro aqui, ó, ele vai identificar e ele vai falar, ó, ocorreu um erro de null pointer. Junto a isso, você pode vir aqui e dar um npe.printStack3. Agora, a gente juntou as duas coisas. A gente avisou o que está acontecendo. Geralmente, profissionalmente falando, vai ser um print mais detalhado do erro. E depois vem o print stack trace só mesmo para o programador conseguir ver a stack trace. Olha lá. Olha lá, a gente tem o que ocorreu, um erro de null pointer, de fato ocorreu. E aí a gente tem aqui, ó, a stack trace. Ou seja, a gente consegue prever os erros melhor e tratá-los. O nosso programa, ele não quebra. A gente consegue tratar em tempo de execução os nossos problemas. É muito importante entender isso. Vamos mudar agora lá pro erro lá do... Deixa eu comentar esse cara. Aliás, eu vou setar o nome, ó. Nova escola.set nome girafales. Certo? A gente vai saber agora que ele vai entrar aqui e ele não vai dar erro. Não deu erro, porque ele executou e não deu erro. Então, quando o try ele não escuta nenhum problema, o cat não é acionado. Simples assim. Agora vai acontecer no momento que chamarmos o... Cadê aqui, ó? Vamos tirar... Vamos deixar tudo. Vamos vir aqui. Int valor recebe 10 dividido para 0. Que é a divisão por 0. Quando isso acontece, a gente sabe que dá uma arithmetic exception lá, certo? Olha lá. Vamos executar. Ele executou o de cima, ó, não deu erro. E depois ele lançou uma exceção, quebrando o nosso código, ó, exception in thread. Java land arithmetic, né? Bom, por que aconteceu isso? Porque a gente não mapeou o arithmetic, a gente só mapeou o null pointer. Se a gente volta aqui para o exception, ou seja, para o pai, olha só.
Olha lá, ó. Não deu erro. Aí ele entrou aqui, falou que deu um erro de null pointer e apontou um arithmetic exception, certo? Ficou todo torto. Vamos voltar aqui para o null pointer. E olha só agora o que, que a gente vai fazer. A gente vai dar um espaço aqui, vai dar outro cat. E agora vai pegar aqui, ó, arithmetic exception. Aí. A nomenclatura das exceções, pessoal, pode ser assim, tá? Ó. Null Pointer Exception, NPE. NPE é o nome da variável. AE para Arithmetic, ou só E para Exception. É uma convenção de nomenclatura para Exception. Você pode colocar o nome que você quiser, pode ser Exception, mas você pode estar utilizando esses arranjos aí com as palavras para ficar melhor. Beleza? É uma convenção, pode usar assim. Agora eu mapeio para null pointer e mapeio para arithmetic. Então, ó, salt ocorreu um erro de aritmética. E aí eu venho aqui e dou um ae.printStack3. Fechou? Olha lá, que interessante. Agora quando a gente executar aqui, ó, não vai dar erro aqui de null pointer, né? Ó, não deu erro de, vou até colocar, ó, null pointer. Não deu erro de null pointer. Deixa eu executar de novo aqui pra gente ver. Olha lá, ó, não deu erro de null pointer, mas ocorreu um erro de aritmética, que é o cat de baixo aqui, ó. Eu consigo, ou seja, cascatear os cats. Se eu quiser ter um outro cat aqui com uma outra seção, pode também. Uma outra forma de fazer isso é você agrupar os cats. Só que quando você agrupa os cats, você não consegue ter um tratamento específico. Eu vou mostrar para vocês como é, porque dá para usar, existem momentos que dá para usar, mas geralmente é melhor você filtrar o erro, ter um log específico para o erro e depois dar o print da stack 3. Então, ó, eu vou tirar esse cat daqui do arithmetic, vou dar um pipe arithmetic exception AE. O que que tá acontecendo aqui agora? Ele consegue tratar. Peraí. Pronto. E. NP tirei E. O que acontece agora? Ó? Se for no pointer ou arithmetic, ele dá o E aqui. Olha lá. Olha lá. Não deu erro de no pointer, mas ele imprimiu, deu erro de no pointer. Como eu juntei tudo num cat só, eu vou tirar esse aqui de específico. Ó, ocorreu um erro. Verifique a stack 3. A stack 3 vai falar sobre o que é o erro agora. Não deu erro no pointer, que é o de cima, e ocorreu um erro. Verifique a stack 3. Agora, ó, a gente agrupou as duas exceções, tanto a no pointer quanto a aritmética. Dá para usar assim. Existem cenários em quais você usa assim, mas geralmente é melhor você segregar aí o cat no pointer e o cat do arithmetic para deixar as coisas mais bem detalhadas, beleza? Mas às vezes você tem contextos onde as exceptions elas irão trazer aqui a sua própria mensagem. Por exemplo, ó, e.getMessage. Se eu fizer isso aqui, ó, salt.e.getMessage, quando vier o null pointer, ele vai imprimir a mensagem do null pointer, e quando ele vir o arithmetic, ele vai imprimir a mensagem do arithmetic. Por exemplo, ó, eu vou, olha lá, ó, não deu erro do null pointer, mas ele, ó, ele imprimiu aqui, ó, by 0. Eu posso até complementar aqui, ó. Mas ocorreu um erro de, olha só, aqui, ó, ocorreu um erro de divisão por 0. Tá vendo aqui, ó? Porque eu estou pegando a mensagem do arithmetic. Vamos supor agora que é o de null pointer lá, ó. Eu vou tirar o 7. Ocorreu um erro de null. E depois a stack 3. Ou seja, eu deixei mais genérico.
Eu peguei simplesmente a mensagem da exception, ó, e.getMessage, que é um método da exception. Todas essas exceptions têm a getMessage. Se a gente vem aqui, ó, e vem aqui, ó, em runtime exception, em throwable, getMessage. Olha lá, ó, getMessage, tá vendo? O getMessage ele é herdado. Então todos aí vão ter o getMessage, as exceções. Como é comum esse método entre as exceções, você pode estar utilizando ele para quando você for juntar as exceptions com pipe. Você pode colocar vários aqui. Pode ter runtime exception, pode ter outras exceptions aqui, beleza? Aqui nesse caso, desse jeito não vai adiantar, porque a arithmetic e a nullpointer eles herdam de runtime, né? Então, nesse caso aqui, não é interessante, porque eles herdam do mesmo. Mas como o nullpointer e o arithmetic eles são filhos, né, do runtime, então você consegue estar utilizando o pipe aqui para separar os dois. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula de exceções. Lembrando aqui que não é legal você deixar as exceções avulsas, né? Uma exceção quebrar o seu código. É sempre interessante você prever que ali pode dar um erro e você usar o try e colocar o seu bloco de código lá dentro e então chamar o cat para resolver o problema para você. Muitas vezes o cat ele não é um cara que vai só avisar erros, ele também é um cara que vai chamar outro fluxo, um outro fluxo aqui. Vamos supor que, isso aqui não deu certo, deu erro, beleza, tenta isso aqui então. Imagina um sistema bancário no qual ele tenta fazer um pagamento utilizando o crédito e aí dá erro e aí ele tenta no débito. Eu sei que isso não acontece na prática, né? Ele simplesmente vai negar o cartão ali, mas eu estou tentando trazer um exemplo aqui que se um fluxo der erro, ele pode tentar por outro, entendeu? O catch aqui, ó, no caso. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí da aula de sessões e um abraço, até a próxima.